sempre estava acostumado a contratar, criar e não desmobilizar. O DISC é a metodologia mais usada hoje no mundo para análise de perfil comportamental, porque ela apresenta 99% de precisão e ela é cientificamente comprovada. A DISC é como se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse exatamente os candidatos para o lugar certo que eu tinha que selecionar. Se a sua empresa não tem orçamento para dar assistência médica para os seus funcionários, tem um link aqui embaixo, vocês vão ver, da Interlife. A Interlife tem um sistema de atendimento médico na área ambulatorial e exames, por um preço que a sua empresa, por menor que seja, terá condições de oferecer para os seus funcionários. E é só consultar o nosso link aqui. Gente, mais um RH Debate Podcast no ar. Eu sou o Léo Salgado, ao lado do meu amigo Paulo Rocha. E agora estamos aqui com Washington Sório. O Washington eu posso dizer que faz parte da série Os Dinossauros. O Washington é um cara que eu conheço há muitos anos, profissional de recursos humanos da mais alta estirpe, trabalhou em empresas maravilhosas dos mais diferentes segmentos e tem muita coisa para passar para vocês. Principalmente toda a experiência dele e conhecimento de uma ferramenta que a gente vai falar um pouco mais tarde sobre ela, que não vou dar spoiler não. Vamos lá. Bem, gente, todos me conhecem, né? Quem não me conhece vai conhecer melhor agora. Meu nome é Léo Salgado, tenho 40 anos de recursos humanos e atualmente eu sou consultor de recursos humanos e faço parte da equipe da Interage RH, que é uma empresa, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção, e em todas as sistemas e subsistemas que você tiver necessidade. Eu estou lá emprestando o meu conhecimento e minha experiência, e tem uma equipe muito boa, e que se vocês quiserem conhecer um pouco mais, o link vai aparecer aqui embaixo também, e esperamos vocês. Vamos lá. Washington, bem-vindo ao RH Debate Podcast. Obrigado, Léo. Obrigado, Paulo. Bem-vindo, Washington. É uma honra estar aqui com vocês, né? Uma lenda do RH. Você também, Léo, uma lenda do RH. Né? Meu nome é Washington Sório. Eu tenho graduação em Administração de Empresas, MBA em Gestão de Recursos Humanos e trabalho na área de recursos humanos há mais de 30 anos e continuo aprendendo na área de recursos humanos. Maravilha. Washington, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória? Será que a gente volta tudo? Vamos voltar um pouquinho. Vamos começar em 1990. Tá bom. Foi quando eu comecei, né? Eu comecei em 1990 como gerente. Eu posso dizer que a minha área, eu iniciei na área de RH através da Thambrands. A Thambrands era uma multinacional americana que criou o primeiro absorvente interno do mundo, o Tampax. Né? Naquela época de fraldas Plim Plim e absorvente sutil. Né? Ela tinha uma fábrica em São Paulo e uma fábrica no Rio. E eu fui gerente de RH da fábrica do Rio com 550 funcionários. Novinho, estou falando de 1990. E lá, ao chegar, meu diretor falou, olha, todo mundo que você contratar aqui, você tem que aplicar essa ferramenta aqui, que era o DISC. Eu falei, eu nunca ouvi falar nesse negócio, o que é isso? Entrou alguém aqui em recrutamento e seleção, você aplica o DISC, que só entra aqui se tiver o DISC. Aí comecei a estudar o DISC, eu estou falando de uma época que a pessoa preenchia o formulário do DISC, passava por fax, muitos aí talvez nem sabem o que é um fax, né? A gente passava por fax, ia para São Paulo, a empresa lá de São Paulo fazia a tabulação, devolvia depois de 48 horas, mas eu comecei a estudar o DISC e achei uma ferramenta assim incrível, né? O DISC é a metodologia mais usada hoje no mundo para análise de perfil comportamental, porque ela apresenta 99% de precisão e ela é cientificamente comprovada. Me apaixonei pelo DISC. Depois disso, a Thambrands ela fechou no Brasil, os produtos foram comprados pela Procter & Gamble, né? Foi uma outra experiência que eu tive de apagar as luzes da fábrica.
E aí eu entrei no aeroporto, onde eu conheci Léo Salgado, né? A gente trabalhava, eu fui trabalhar numa comissaria, o Léo trabalhava na outra comissaria, fui trabalhar numa empresa familiar. Depois de algum tempo entendendo como é que era a metodologia de um catering, veio a Gate Gourmet, comprou o catering da Varig, até então o catering da Varig era um catering particular, só dela. E eu fui o responsável por implantar a Gate Gourmet no Brasil, a unidade Rio, São Paulo e Recife. E a primeira coisa que eu fiz foi aplicar o DISC nos meus processos de recrutamento e seleção. Isso deu tão certo que 1 ano depois, realizando um benchmark com 75 unidades internacionais da Gate Gourmet, eu recebi meu primeiro prêmio, que eu fui receber lá na Suíça, né? O melhor processo de recrutamento e seleção. Isso tudo por quê? Graças à metodologia DISC. É como se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse exatamente os candidatos para o lugar certo que eu tinha que selecionar, né? Aí eu fiquei mais apaixonado ainda pelo DISC. Eu falei, caramba, meu primeiro prêmio, né? Graças a uma ferramenta, graças à equipe, mas o que fez eu ganhar aquela premiação foi a metodologia DISC, que eu aplicava o DISC em todos os meus processos de recrutamento e seleção para a Gate Gourmet. E aí o tempo passou, eu queria um pouquinho mais pela minha carreira, eu queria já ser diretor de recursos humanos, eu achava que eu tinha que dar esse up na minha carreira. Aí uma empresa nacional me convidou para ser diretor de RH. Eu aceitei e fui trabalhar numa empresa nacional de serviços, mas como diretor de RH. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, vou aplicar o DISC aqui. E aí o pessoal falou, não vai aplicar não, a gente não tem dinheiro, não vamos gastar dinheiro com isso, a gente não acredita nisso, não, isso a gente não quer. E aí, diante dessa dificuldade, eu criei minha própria plataforma, eu criei meu próprio sistema DISC. Eu conhecia tanto da metodologia, né, que em 1998 eu criei meu próprio sistema DISC. Testei na empresa, deu certo, comparei com outro DISC, né, deu certo, bati a mesma coisa. Eu falei, agora eu tenho o meu próprio sistema, vou aplicar. E comecei a aplicar na empresa. O tempo foi passando. 2 anos depois, eu fui convidado para realizar a primeira privatização de saneamento do país, no norte do país. Esse é um outro, é um aspecto interessante, né? Você, de repente, está no auge aqui e... No auge, no pico da carreira... Surge uma proposta para ir para o norte do país. Para o norte do país, um lugar que eu não conhecia ninguém, não sabia nada. Eu aceitei o desafio, eu adorava o desafio, eu adoro o desafio até hoje. Minha vida é movida por desafios. Eu adoro desafios, né? Principalmente quando alguém fala assim, você não vai conseguir. Aí eu falei, aí que eu fico mais motivado ainda. Aí eu fui para o norte, como diretor, era uma empresa francesa, a Suez Leonardo Desot, que hoje já se chama Grupo Suez. Ela realizou a primeira privatização de saneamento do país com a Cosama, que era a Companhia de Águas de Manaus. E eu fui para Manaus. Manaus, se vocês não sabem, é uma ilha, fica a 5 horas de avião do Rio de Janeiro para Manaus, só chega de avião. E eu aceitei o desafio, fui para lá e levei meu sisteminha. O sisteminha era meu, eu levei meu sisteminha, né? E o DISC foi sensacional, porque eu comecei a entender quem eram as pessoas com que eu ia trabalhar, né? Em 10 minutos, a pessoa preenchia o DISC, eu sabia, eu tinha uma percepção exata. O que vai acontecer com essa pessoa? Se eu botar pressão nela, como ela se comporta, que estilo de comunicação ela tem, que estilo de liderança ela tem, quem era quem dentro do jogo. E isso facilitou muito, né? Eu permaneci lá em Manaus por 2 anos, fiz todo o processo da nova cultura da empresa, né? Sair de uma cultura estatal e ir para uma cultura privada. Você sabe muito bem como é que é essa dificuldade, esse jogo. Realizei tudo e voltei para o Rio de Janeiro com o meu sistema. Em 2005, aí eu ingressei numa empresa nacional prestadora de serviço na área de RH.
que tinha 1.500 funcionários. E aí, o que eu fiz? Apliquei o DISC em todo mundo. Né? Aí foi sensacional. Apliquei o DISC em todo mundo. E fui agraciado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro como o melhor profissional do Rio de Janeiro. Uma festa para 550 pessoas, maravilhosa, no Yacht Club do Rio. Graças também à metodologia DISC, fazendo parte sempre da minha carreira. Aí a minha carreira, Léo, deu mais um salto, né? Com essa visibilidade do prêmio da BRH, eu fui convidado para ir para o norte de novo, mas não para Manaus, para Belém do Pará. Uma empresa que tinha na época 8.500 funcionários, ela atuava no varejo, ela tinha na época um faturamento de 1 bilhão e o objetivo do dono era fazer um IPO. Aí você vai me perguntar, Léo, o que eu entendia de IPO? Eu não conhecia nada de IPO, mas eu tinha uma única certeza quando eu falei com esse presidente. Eu falei, olha, acho sensacional. Ele me chamou lá, a gente conversou, né, pessoalmente. Eu falei, olha, eu tenho uma única certeza. Não se faz o IPO se não tiver um RH de verdade. Se não tiver uma base de RH, o senhor não vai fazer IPO nunca. De RH eu entendo, eu posso entender um pouquinho, estudar um pouquinho sobre IPO, mas eu topo o desafio. Aceitei o desafio, fui para Belém do Pará para realizar um IPO. A empresa tinha 162 lojas de varejo, ocupando todo o norte e nordeste. Lojas em todo o norte e nordeste. Né? 8.500 funcionários pulverizados, uma infinidade de gerentes de lojas, né? E um desafio enorme para realizar o IPO. Tá? E eu fiz todo o trabalho, usando também a ferramenta DISC, né? E foi um desafio sensacional. 2 anos depois, quando a empresa estava pronta para o IPO, ele resolveu mudar a estratégia e vendeu as lojas da região norte, ele vendeu para uma rede de varejos chamada Novo Mundo, que era lá da região centro-oeste. E as lojas da região nordeste, ele vendeu para o Magazine Luiza, né, que já estava capitalizado, já tinha feito o IPO antes dele. Aí ele resolveu não seguir com o IPO e resolveu vender. Mas foi sensacional. A experiência foi sensacional. E foi aí que uma boutique de RH, que a gente chama boutique de RH, uma empresa bem conceituada no mercado de headhunter, me fez o convite para ir para o Nordeste. Você não quer fazer um IPO lá no Nordeste, não? Já que você agora conhece Virou o cara do IPO, né? Aí eu virei o cara do IPO. E estava numa época que todas as empresas queriam fazer IPO. Era uma empresa de construção civil, nada a ver com o que eu estava no varejo ou que eu estava em Kate. Construção civil, né? Tinha já 50 anos no mercado e precisava realizar o IPO. Eu aceitei o desafio e fui morar em Aracaju, né? E com isso eu descobri que eu tenho uma adaptabilidade de residir em qualquer lugar, né? Já era Manaus, já tinha morado em São Paulo, já tinha morado em Manaus, em Belém, agora em Aracaju. E eu fui para Aracaju, comecei a realizar esse trabalho, conseguimos fazer o registro na CVM do prospecto inicial. Que legal. Muito legal. Eu ia realizar meu sonho de acordar pobre, de dormir pobre e acordar rico, porque né, eu, como executivo, eu tinha direito às ações da empresa. Né? Mas aí veio aquela crise financeira mundial. Eu estou falando daquela grande bolha da construção civil, que começou nos Estados Unidos. Não teve mais janela. A empresa, não, apesar de ter o registro já na CVM, ela não conseguiu realizar o IPO. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Né? Eu me desliguei da empresa e voltei para o Rio de Janeiro. Aí essa mesma boutique que me contratou, que foi a ponte para que eu fosse para Aracaju, me fez um outro convite. Falou, Washington, você não quer entrar no ramo de óleo e gás, não?
Aí eu falei, cara, óleo e gás, não entendo nada de óleo e gás, mas É o que eu gosto. eu gosto, é o desafio. No fim é gente, né? É o desafio. Ele falou assim, não, porque o grupo GT Investimentos adquiriu 5 companhias de petróleo onshore. Eu não estou falando de offshore. Hoje eu entendo bem a diferença, mas naquela época eu não sabia nada. Eu falei, legal, comprou 5 companhias, e precisa unificar a empresa numa só, Washington. Porque cada um está usando ainda teu sistema de folha, cada um tem um benefício diferente, e tem que unificar isso numa única empresa, uma única cultura. A gente precisa ter um cara lá de RH para fazer essa transição, unificar isso. Falei, que desafio sensacional. Só que os lugares eram sensacionais também, né? Eu estou falando de Maruim, Carmópolis, né? Macaé, no interior do Espírito Santo, Catu, interior da Bahia, e Mossoró. Legal. E eu ficava viajando esses lugares para conhecer, né? Turismo remunerado, né? Turismo Não remunerado. precisava morar nos locais, pelo menos. Né? Não precisava morar, mas eu estava sempre rodando, até que eu consegui, né? Depois de um tempo, unificar tudo, unifiquei a folha de pagamento, todos os benefícios, né? Criamos uma cultura única, toda a equipe de RH, unificamos os processos, que é muito importante também, ter processos únicos. Quando estava tudo redondo, falou, agora eu vou ficar no Rio de Janeiro, né? Que a matriz era no Rio, dessa empresa era no Rio. Aí quando estava tudo pronto, né? O CEO me chamou e falou assim, nós vamos mudar a matriz, nós vamos para São Paulo agora. Aí eu não tinha mais interesse de ir para São Paulo, aí resolvi mudar novamente. Aí eu recebi um convite de uma empresa, um desafio completamente diferenciado. Era um consórcio PCP Engevix, que era o maior consórcio da Bacia de Campos offshore, de manutenção das plataformas offshore. Ficava em Macaé, né? A Engevix é uma das maiores empresas de engenharia do país. A PCP tinha um know-how de manutenção de plataforma. Num determinado momento da vida, eles resolveram se fundir e criar esse consórcio para cuidar de 14 plataformas da Petrobras. Isso daí durou, eu acho que uns 10 anos, durou um bom tempo, até que a Petrobras, num determinado momento, resolveu dividir. Deu 7 plataformas para a Engevix e deu 7 plataformas para a PCP na renovação desse contrato. Não mais como consórcio, separadamente. Né? Nisso, o dono da PCP não gostou muito, criou um certo atrito com a Engevix. Enfim, nessa discussão toda, existiu o consórcio que acabou. Só que o serviço e as pessoas continuavam nas suas plataformas. Então, seria muito oneroso se eu desmobilizasse a pessoa da plataforma para demitir, para depois contratar de novo, para botar na plataforma certa. E com o mesmo cliente que era a Petrobras. Então, eles precisavam de alguém, não mais na condição de gerente de RH ou da área de RH. Eu fui para lá como gerente geral de toda a empresa para realizar o processo de desmobilização. Algo que eu sempre estava acostumado a contratar, criar e não desmobilizar. Uma coisa completamente que eu nunca tinha feito na vida. É um desafio inédito. Quem é que faz desmobilização de empresas? Eu falei, eu topo esse negócio, eu quero. Aí aceitei o desafio e fui para Macaé. Eu fui morar em Macaé como gerente geral do consórcio PCP Engevix para realizar o desmonte da empresa, com 900 funcionários. Foi um trabalho sensacional. Apliquei o DISC na minha equipe, que aí eu tinha gerente de projeto, eu tinha gerente de almoxarifado, eu tinha um monte de gerentes lá ainda. Apliquei para conhecer quem era quem na equipe e esse era um trabalho pontual, que tinha data para encerrar. Não tinha como continuar. Tinha data para encerrar. Eu topei e fui para lá. Nesse período, Léo, um dos executivos que eu havia contratado para realizar o IPO lá atrás, no varejo, em Belém, continuou lá, trabalhando lá, e
foi trabalhar numa empresa que precisava ter um RH mais sólido. Aí ele lembrou de mim, entrou em contato comigo. Eu falei, olha, eu estou num projeto que agora eu não posso sair, mas qual é o desafio? Aí o cara contou, me mandou uma passagem aérea, fomos bater um papo pessoalmente no final de semana. Aí eu falei, cara, gosto, topo, mas eu só posso vir para cá quando eu encerrar aquele. Ok. Encerrei o contrato num dia. O contrato da PCP foi encerrado no dia 31. No dia 3 eu estava em Belém para um outro projeto. Né? Era uma empresa de varejo, familiar, que tinha um grande DP, mas precisava modificar, precisava criar uma estrutura mais de RH. Marasmo na tua vida, nada, não? Marasmo nada, imagina, marasmo nada. Aceitei o desafio e fui para lá, e fui morar... Férias nem pensar. Férias nem pensar, e fui morar em Belém do Pará de novo. Pelo menos não era uma cidade nova, era uma cidade conhecida. Já era uma cidade que eu já conhecia, né? E o que foi legal é que eu apliquei o DISC, fiz todo o trabalho, isso foi em 2011, fiz todo o trabalho. Um ano depois, a empresa tinha 10.500 funcionários, então estou falando de volume, né? E fui responsável por toda a área de RH, né? Montar tudo. Um ano depois, consegui colocar essa empresa entre as melhores empresas para se trabalhar no Pará. A empresa ganhou um prêmio de melhor processo pela renovação dos melhores processos de RH. E, particularmente, eu ganhei meu 4º prêmio, que eu nem falei do terceiro, né? Mas eu ganhei meu 4º prêmio pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará, me concedeu o prêmio de melhor profissional do Pará, sendo um carioca. Isso é bacana, isso é complicado, isso é complicado. Né? E isso é muito legal. Agora, o que está por trás disso tudo é o DISC. O DISC foi uma ferramenta que me auxiliou muito na minha vida toda. Não só o DISC, com outras ferramentas também que a gente acaba utilizando. Né? A gente vai falar sobre o DISC mais profundamente. Então, eu vou deixar para fazer a pergunta quando nós vamos falar mais profundamente sobre o DISC. Então, continua aí. Aí, o que aconteceu? Até então, eu estou falando que eu era executivo CLT, carteira assinada, gente. Tá? Aí nasceu a minha filha lá em Belém. Até então, eu só tinha um filho, mas nasceu a minha filha em Belém. Resolvi voltar para o Rio de Janeiro. Achei que já estava na hora, já tinha estruturado, já tinha cumprido a minha missão. Voltei para o Rio de Janeiro, final de 2013. Em 2014, início de 2014, eu abri a minha empresa chamada Somos RH. A Somos RH, ela foi aberta com uma única finalidade, era emitir nota fiscal, porque a maioria já estava começando a ter comigo, falou, você tem que emitir nota fiscal, CLT não dá mais. Né? Tem nada a ver com idade, né? Não tem nada a ver com idade, não, nada a ver com idade, mas não dá mais para... Aí eu achei que estava o momento certo de abrir minha empresa. Eu já tinha interesse de abrir minha empresa, mas com a única finalidade, era o eu empresa. E aí, em 2014, fechei um grande contrato com uma empresa no Rio para realizar um projeto de ISO 9001, implantação da ISO. Que também é outra questão. Você não implanta ISO se você não tiver um RH de verdade. Tá? Aí eu fui para lá e emiti a nota fiscal. Era o eu empresa. Em 2015, aquela mesma empresa, aquela boutique que eu falei para vocês, que já tinha me selecionado 2 vezes, me fez uma outra proposta em 2015. Falou, tem uma empresinha aí que tem 15 mil funcionários e está precisando fazer uma mudança no RH. Eu falei, 15 mil funcionários? Empresinha. É uma empresinha. Aí eu falei, eu topo o desafio. Fui para lá e fiz o trabalho super legal. No Rio mesmo? No Rio, tá? Super legal. Aí veio as Olimpíadas de 2018. E aí eu fui trabalhar nas Olimpíadas de 2018. Aí nas Olimpíadas de 2018, houve uma mudança de chave comigo. Porque até então, eu sempre usei o DISC para o meu uso pessoal. Essa era a finalidade de eu ter criado o meu DISC. Eu não criei um DISC diferente de outras plataformas, de todas as plataformas que estão no mercado, com o único interesse de comercializar. Eles criaram para comercializar. Eu criei
para usar nos meus processos internos. Aí, em 2016... Com isso, você ganhou um baita laboratório. Um laboratório para tornar o teu disco uma coisa diferenciada. Diferenciada. Aí, em 2016, eu fui contratado para as Olimpíadas e contratei 3.500 pessoas. Muito bacana, né, Paulo? Pedro? 3.500 pessoas. E usei o disco. E a gente trabalhava num salão, os prestadores de serviço que a gente falava, todo mundo junto e misturado. Até que um concorrente meu passou, olhou o meu sistema e falou assim: amigo, quero comprar esse teu negócio aí. Eu falei: quer fazer um disco também, pô? Toma aí, me dá aí, faz um disco aqui. O que você quer? Não quero fazer disco não, cara. A minha empresa quer comprar esse teu negócio aí. Aí deu uma luz, eu falei: quer comprar? Eu falei: mas isso não está à venda não. Ele: você vende? Eu falei: não, cara, não vendo. Aí: você não vende o disco? Eu falei: não. Por que tu não vende? Eu falei: não sei. Nunca vendi o disco. Eu usava o disco, como eu era CLT, eu usava o disco das empresas, era um bônus para as empresas, como precisava comprar o disco. As pessoas acham que é caro, Léo. Não é caro, é um investimento maravilhoso. Eu sei disso. Não é caro. Eu conheço bem. Né? Você sabe bem, não é caro. Aí acendeu a luz. Eu fui contratado para fazer Olimpíadas e Para. Então, quando acabou em 2016, em 2017, eu falei: agora eu vou criar uma startup, que até então eu já tinha Somos, a minha empresa de consultoria. Eu falei: não vou misturar, criei uma startup com um único propósito: comercializar aquilo que não era comercializado e que tinha um know-how enorme. Eu já tinha aplicado mais de 28 mil discos na época. Aí eu criei uma plataforma. Aí a gente estuda um pouquinho, fiz um benchmark com todas as plataformas que existiam de disco no Brasil e no mundo. E eu falei assim: eu tenho que ser diferenciado desses caras, porque o meu disco, a diferença é que, se você pegar, eu como um especialista hoje de disco, eu posso dizer, eu conheço todas as plataformas de disco. Algumas querem só vender curso, porque o curso é caro. Se especializar em disco é um investimento caro. E algumas empresas te dão um disco com o único propósito: você fazer um curso disco. E o meu disco, você não precisa ser especialista em disco. Eu te dou o resultado, que eu não chamo de resultado, eu chamo de diagnóstico. Eu te dou um diagnóstico perfeito, em que você vai ler, você fala: nossa, sensacional. Entendeu? Então, é uma coisa engraçada, né? Geralmente, você pegar um resultado de um disco, mesmo dessas outras plataformas, você pegou o resultado do relatório, ok, tá lá. Aí eles te vendem um curso de devolutiva. Porra! Já tá está aqui, lá. lê essa porra. Eu li, exato. Não mas tem que não dar curso de tem, devolutiva. Exato, Cara, exato. E as pessoas compram, e é caro. É caro, eu estou te dizendo, é caro. Aí tem, você pode ser analista disco, você pode ser consultor disco, você pode ser especialista disco. Criou uma você série tem vários de penduricalhos para tomar dinheiro. E são caros. Curso são dá caros. dinheiro. Curso dá dinheiro, são caros. Sim. E exatamente, se você tem um relatório, um diagnóstico completo, basta você ler. Você não precisa se especializar naquilo, entendeu? Agora, o disco, cara, eu sou apaixonado. E aí, criei essa startup. Essa startup está no mercado já há 7 anos. Aplicamos em mais de 33 mil pessoas. E é sensacional. Eu sou apaixonado. Eu não posso falar nada do disco, eu sou apaixonado porque o disco me auxiliou até hoje na minha carreira. Se eu tive sucesso, se eu conhecia facilmente as pessoas, os outros diretores que eram os meus pares, como é que eu entendia eles. Que a primeira coisa que eu fazia quando chegava na empresa era saber o nome e falava assim: Léo, o senhor se importa de preencher esse questionário aqui para mim? Que é o questionário DISC. O cara preenchia, eu tinha a percepção exata de quem era o Léo, o que eu podia fazer, quais eram os pontos fortes dele, os pontos fracos, se eu botasse pressão nele, como ele ia se comportar, que estilo de comunicação ele gostava ou não gostava. Aí era muito mais fácil para mim me interagir com o Léo. Aí eu fazia isso tudo com a equipe do Léo. Aí eu sabia, essa equipe do Léo aqui, esses caras aqui não se dão bem com ele, pelo estilo dele, estilo de liderança. Eu sabia tudo. E aí você vai mapeando, o que a gente chama, a gente mapeia a empresa toda.
em comportamento. E uma frase que é muito legal, que eu uso sempre, eu falo muito quando eu dou aula, né? Peter Drucker já dizia: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, por que a gente não começa a entender de comportamento? Isso. Que não contrata também pelo comportamento. Não contrata você também vai pelo demitir comportamento, por ele. exatamente, E a entendeu? habilidade técnica você ensina. Exato. E não existe perfil bom ou perfil ruim. Não existe, esse perfil é muito bom. O que existe é a pessoa mais adequada para o cargo adequado. Quero contratar um auditor. Um auditor que vai fazer auditoria. No varejo, a gente tem muito auditor de varejo. Se o cara tem uma conformidade baixa, ele não serve para aquele cargo. Ele pode servir para qualquer outro cargo, mas para aquele cargo ele não vai ter sucesso. Porque quanto maior a conformidade, mais detalhista o cara é. É o cara que gosta de ver números, é um cara que vai ler relatório de 200 páginas. Agora, se o cara tem um C baixo e você der um relatório para ele ler, ele vai olhar e falar assim: que relatório, não quero isso não. É o comportamento. Então, se você descobre o comportamento das pessoas, você bota no cargo certo. Perfeito. Eu, na verdade, usei isso na Fazenda. Quer dizer, você usou, né? Você botei é um usuário do DISC. Em todos os auditores DISC, fiscais, exatamente. e analista de controle interno, analista de Fazenda, e passei a conhecer profundamente todos os que eu botei para dentro pelos meus concursos e os que eu encontrei lá quando cheguei. E isso aí é um cabedal de conhecimento fantástico que você tem e que você passa para os gestores. Você começa a auxiliar em lotação, auxiliar numa série de coisas, em montagem de equipe. Montagem de equipe. Vou botar o fulano lá no interior. Não, bota esse cara para trabalhar com esse, porque não vai dar certo. Bota ele aqui. E é todo um quebra-cabeça que eu digo que te ajuda a resolver muito mais fácil do que você só da tua percepção. Só pelo achismo, né? Pelo achismo, né? Porque é uma metodologia cientificamente comprovada. É ponto final, não tem... É um negócio que o meu secretário de Fazenda na época, que eu coloquei, o Joaquim Levi, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, fez vários para poder entender o algoritmo e falou: olha, eu quero todo mundo, eu quero meus subsecretários todos com DISC, eu quero resultados. Eu comecei a usar o DISC com meus alunos, porque na pós-graduação o que me surpreende é que ainda, apesar de ser a metodologia mais usada no mundo, muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de fazer. Então, a primeira coisa que eu faço em sala de aula é aplico o DISC nos meus alunos todos. E o que é muito interessante no Brasil, se você pegar o MEC, se você entrar lá no site do MEC e verificar lá as estatísticas, 52% dos alunos que se matriculam no primeiro ano da faculdade, eles abandonam a faculdade no primeiro ano. Existe uma saída enorme de pessoas que abandonam os cursos no primeiro ano. Por que isso acontece? Porque o perfil comportamental dele não tem nada a ver com o estudo que ele escolheu. Por ele não se conhecer, um autoconhecimento, por ele não ter esse autoconhecimento, ele acaba escolhendo ou às vezes uma pela disciplina, família, ou pela família, por moda. E aí, quando ele quando ele começa a estudar, ele tem que fazer um esforço muito grande, porque não é o perfil dele, né? Nos Estados Unidos, no último ano, que é o high school, no último ano, todo mundo usa o DISC lá. E eu comecei a fazer um piloto numa escola sensacional, né? Já estamos aí indo para o 3º ano, em que todos os alunos fazem. E aí você tem um direcionamento exato do que aquela pessoa vai ter muito mais sucesso. Washington, você está dizendo que o cara não fizer o DISC, que o cara não pode fazer medicina? Não, não é isso. Mas dependendo da área que ele escolha, ele vai ter muito mais prazer e sucesso. Ele vai ser um médico muito melhor. Né? Muito mais prazer. Ele pode fazer, muito mais prazer médico muito melhor. Porque às vezes ele não tem nada a ver com a área de engenharia. Ele tem talvez pelo perfil dele, ele tem muito mais a ver com uma área mais de humanas. Então, por que as escolas no Brasil não usam uma metodologia científica para ajudar a ter, no mínimo, uma autoavaliação? O DISC só pode ser aplicado a partir de 16 anos. Então, é justamente... Por que isso?
Porque quem criou o disc, né, o William Moulton Marston, ele desenvolveu que é só... Você não... É considerado que a partir de 16 anos, menos de 16 anos, você não tem a maturidade para você talvez entender o significado das palavras ou tudo mais. Então, e bem pelo onde foi criado, nos Estados Unidos, 16 anos é a idade... então legalmente é considerado que você passa a poder fazer a partir de 16 anos aplicar o disc. Eu nunca apliquei o disc com pessoas menos de 16 anos, tá? Então eu sigo a risca. Nem por curiosidade? Nem por curiosidade, não, nem por curiosidade. Eu tenho minha filha de 13 anos, eu poderia aplicar nela, mas ela não tem ainda essa maturidade, talvez a percepção de entender cada palavra, cada sentimento ali da palavra. Então... Pergunta para você, eu estou imaginando, que nós já conversamos antes de iniciarmos aqui a gravação, no nosso aquecimento, então eu fico imaginando que alguém do outro lado das câmeras esteja se perguntando. Vamos imaginar o seguinte, eu preciso urgentemente de um determinado emprego que não acho que seja o melhor para mim. Mas eu preciso porque por uma questão financeira. Eu já fiz diversos discos para trás que deram um perfil que, enfim... O meu perfil não se encaixa nesse, porque essa vaga está aberta. Eu conseguiria modificar ali, respondendo diferentemente, para que quem fosse analisar, a hora que esse disco fosse analisado, assim, não, esse perfil se encaixa? Esse seria, na realidade, uma fraude branca. Né? Não, se você tentar manipular o disco, como você não é sabedor do algoritmo, você pode falar assim, eu vou marcar tudo errado aqui. Eu sou mais isso daqui, eu sou menos isso, mas eu vou marcar errado. Eu vou dizer que eu sou mais isso daqui, menos isso. Mas como você não é sabedor do algoritmo, você não sabe o que aquilo vai se tornar. E aí você pode dar um tiro pior ainda. Porque o teu perfil poderia até ser enquadrado dentro da vaga que você quer, mas por você manipular e falar, vou fazer tudo errado aqui, né? E aí, como você não é o sabedor de como funciona o algoritmo, aí vai dar tudo errado. E aí você acaba... Está se auto-sabotando. Você está se auto-sabotando, entendeu? Essa curiosidade, quando nós conversamos antes, gerou possivelmente outras pessoas... A gente tem medo de botar algumas respostas, então, se eu botar essa... Mas no fim, a combinação delas acaba te dando... Como eu sempre usei o disc para o meu uso pessoal que eu digo, para a minha carreira, para entender as pessoas, até hoje eu não encontrei uma pessoa e eu sempre dava, isso é uma coisa muito legal, até para os meus candidatos, eu entregava o resultado do disc, Léo. Era meu, então eu entregava o resultado do disc para o cara se autoconhecer. E na devolutiva, no feedback, o pessoal tanto reclama, né? Não tem feedback, fiz um processo seletivo, ninguém me deu feedback. Na minha equipe, todo mundo era obrigado a dar feedback. Sobre a minha regência do RH, isso é uma condição que não tem negociação. Não tem negociação. Tem que dar feedback. Eu entregava o resultado do DISC para o cara se autoconhecer. Ele olhava e falava, puxa, isso é bacana, eu nunca tinha feito. Poxa, você sabe tudo sobre mim. E a gente sabia tudo. Isso é legal de ouvir. Você, quando dá uma devolutiva e entrega para o cara, a cara dele já te diz que você acertou. Exato. O cara falava, nossa, isso é legal, que bacana, muito obrigado. E ficava encantado com aquilo. Eu nunca vi ninguém questionar o resultado do disco. Exato. E eu já apliquei mais. Eu falei, mais de 33 mil hoje. Eu não chego nem a metade. Mais de 33 mil. Não teve uma pessoa que falasse assim, isso daqui não funciona. Muito pelo contrário. Entendeu? E não era para comercializar, né? Essa é a grande diferença. Eu começava a usar para processo de recrutamento e seleção, depois usei em pesquisa de clima organizacional, em levantamento de necessidade de treinamento. Isso era muito legal também. O cara chegava, às vezes, no RH, chegava uma requisição. Queremos fazer um curso de liderança. Aí eu falava assim, curso de liderança, e os cursos, você sabe que são caros. Cursos bons, né, que a gente está falando. Não é curso de R$50 que nego tenta vender, mas cursos bons em instituições renomadas são caros. Aí você falava assim, aplica um disco nele. Aí a dominância do cara lá em cima. A dominância dele lá em cima. Ou seja, a dominância já diz que ele tem uma liderança. Só que o I dele é muito baixo.
Aí você tem uma liderança que eu chamo uma liderança, não quero usar um termo pejorativo aqui, mas quando você tem um D alto, um I baixo, é aquele cara grosseiro, é aquele líder grosseiro, que ele não tem tato. Porque o I dele é a comunicação, ele não tem. Então, em vez de dar um curso de liderança, eu dava um curso de oratória. O curso de oratória faz o I do cara que é lá embaixo subir. E aí, quando ele tem D e I, ele se torna um líder muito mais apurado, um líder muito mais polido. Entendeu? E aí você começava a usar, em vez de você gastar dinheiro da empresa numa coisa que não ia trazer resultado, você gastava com assertividade. E quando ele fazia, ele via o que acontecia nele e ele ficava mais feliz ainda de ter feito com Exatamente. E aí você acaba retendo ainda mais essa pessoa. Pergunta, já que você aplica para os teus alunos também. E essa geração Z, como é que se comporta nesses cursos? A geração Z é muito engraçada. Eu tenho um filho que tem 24 anos, né? Vai fazer 25 agora, que é o Diogo, né? E o Diogo, quando ele começou a fazer estágio, ele sempre sabia que o pai dele tinha uma plataforma disco, mas ele nunca se interessou. Eu falava, filho, quer fazer o disco aqui? Vem cá. Não, pai, não quero. Aí ele foi fazer um estágio. No estágio, mandaram ele fazer o disco. Primeira coisa no estágio, o disco. Aí ele lembrou e falou assim, poxa, meu podia pai, ter feito lá meu atrás, pai hein? tem um disco. Aí ele fez o disco, entregaram para ele. Um belo dia ele sentou comigo e falou assim, pai, vamos falar sobre disco. Quero falar tudo sobre disco. Hoje ele é um especialista em disco, ele entende tudo sobre disco. E é apaixonado também pelo disco. E ele fala, nossa, como esse negócio funciona, é bacana mesmo. A gente entende as pessoas. Então, o que falta, eu acho, na geração Z é o conhecimento, é o autoconhecimento, a pessoa se conhecer, né? Essa ansiedade toda, isso tudo é porque falta eles se conhecer. Eles querem se conhecer, então por isso eles querem. E eles já nasceram, né, no digital. Eu costumo dizer, hoje é diferente. Hoje tudo é digital. Então, eles já nasceram digital. Então, eles têm que, agora, aplicar isso nas escolas, ter essa oportunidade, se as escolas, as universidades, entregar esse disco, porque a maioria ainda não sabe, não se conhece. Todo coach aplica o disco. Por quê? Todo instituto de coach tem um disco. Sem exceção. Conhecimento, né? É autoconhecimento. Entendeu? Então, a geração Z, ela precisa se conhecer. E se eu não me conheço, né, eu não consigo fazer nada. Você tem que se conhecer. Para você poder ter sucesso na vida, você tem que se conhecer. Perfeito. Sim, até para você saber para onde você quer ir. Você pode até querer alguma coisa, mas não é aquilo que está na sua essência. Aí você vai brigar contra você mesmo. E o que era legal... Hoje eu parei de fazer isso, mas em 98 eu fiz o disco. Aí a cada ano, nos 10 anos próximos, eu fazia o disco todo ano e me comparava o que estava mudando. Agora, você, conhecendo o algoritmo, você não se auto-sabota? Não me saboto. Faço exatamente o que me saboto. Agora, hoje, se eu sentar aqui e falar assim, ó, eu quero que dê esse tipo de comportamento, esse tipo de perfil, esse tipo... Você tem que se abstrair disso. Aí eu sei como fazer. Agora, todo ano eu fazia e para me entender realmente o que está mudando, o que mudou, aonde eu quero chegar, o que eu preciso melhorar, entendeu? Eu tinha o meu I era muito ruim. Eu era essa pessoa, D e I aqui. Né? Eu sempre assumi cargo de liderança, aos 22 anos eu já era gerente de RH. Aí se você falar aos 22 anos quem era o Washington? O Washington era um cara talvez grosseiro, né? Não tinha expertise que eu tenho hoje. As condições na época exigiam isso até, então você não era né? Você não era o gerente. Senão não era um gerente, o cara exatamente. De você acabava. A gente está falando de uma época que não tinha internet, não tinha plataforma, não tinha nada. Então, o Washington mudou muito para isso. Né? E aí, para que eu pudesse aumentar, fiz curso de oratória, fui fazendo, fui me especializando na minha carreira, né? E pegando aí, aprendendo outras coisas, IPO, etc, que às vezes foge um pouco da área de RH, mas se a empresa não tem um RH de verdade, que eu chamo, não consegue realizar. Toda empresa tem gente, então
Gente é tudo, né? Gente é Gente tudo, é né? tudo. Gente é tudo. Agora, a gente está falando tanto de disco, que deve ter um monte de gente que está assim... Quero saber o que diz que é esse, né? Que mal é disco, não? O que é disquete? O que é isso? Explica para o nosso público a origem do disco, o que é o disco, na verdade, você, de uma forma bem sucinta, que o senhor até puder. O disco, ele significa dominância, influência, estabilidade e conformidade em inglês, né? Nós traduzimos para o português. Então, é uma sigla que significa essas 4 características. E todos nós, seres humanos, ou temos o D, ele pode ser alto ou baixo, o I, ele pode ser alto ou pode ser baixo, o S pode ser alto e pode ser baixo, e o C pode ser alto e pode ser baixo. O que é dominância? Dominância é a arte mesmo de eu dominar o outro ser humano, vamos dizer assim. Isso é dominância. Então, eu posso ter uma dominância alta, eu posso ter uma dominância baixa. E com isso vai me dar algumas características do meu comportamento. Influência é a arte de eu influenciar as pessoas. Tá? Eu posso ter o I alto, eu posso ter o I baixo, com características também de acordo com o meu comportamento. A estabilidade tem a ver com o meu desejo de mudança. O ser humano não gosta de mudança, Léo. A gente sabe disso. Porque mudar significa você voltar ao zero e começar tudo de novo. Então, nós já temos vamos dizer assim, uma questão sobre mudança. A maioria das pessoas não gosta de mudança. Se eu tenho o S muito alto, eu sou uma pessoa que sou agarrada na minha cadeira e falo assim, cara, você não vai me tirar daqui de jeito nenhum. O S alto diz isso. Por outro lado, o S alto é um cara bom ouvinte. É um cara que gosta de ouvir pessoas. O S baixo é aquele cara que gosta de fazer mudança. Se você falar assim, vamos mudar essa mesa, eu vou ali, pego na ponta e falo, vamos embora, pega ali, vamos botar em qualquer lugar. Eu quero mudança. Então, e o C? O que é o C? O C é conformidade. Conformidade tem a ver com a qualidade do meu trabalho. Se eu tenho o C alto, é que eu sou um cara muito mais perfeccionista. Sou um cara muito mais detalhista. Se eu tenho o C baixo, é que eu não ligo muito para isso. Então, se eu, dentro de uma empresa, de uma organização, eu quero realizar uma implantação de uma ERP, vai ter uma mudança geral na empresa. O que eu preciso trazer para essa minha equipe? Pessoas que tenham o S baixo, que gostem de mudança. Porque se é aquele cara agarrado na cadeira que não gosta da mudança, ele vai falar, não vamos mudar esse sistema não, esse sistema é muito bom, deixa esse sistema mesmo. Né? E eu implantei muitos sistemas, né? Com a IPO, a gente implanta SAP, a gente implanta sistema da TOTOS, sistemas pesados, né? Para dar mais transparência nos processos. Aí você tem que trazer para a empresa e para a equipe essas pessoas. Às vezes não é trazer, é encontrar onde elas estão. Porque às vezes elas estão escondidas lá dentro da empresa e ninguém sabe. Ninguém sabe do comportamento. Então isso é o DISC. O DISC é simplesmente uma metodologia cientificamente comprovada, que tem um índice de precisão de 99%, que vai dizer exatamente como você é. E quais são as suas características. E dentro dessas características, você se conhecendo, você vai saber aonde você vai atuar melhor. Em que cargo você vai ter mais sucesso ou não. Perfeito. Entendeu? E ele começou como? Quem inventou isso? Como é que ele começou? Quem inventou foi o William Moulton Marston, né, que simplesmente ele criou o polígrafo e também criou a Mulher Maravilha, o personagem Mulher Maravilha. Ele não patenteou o DISC, a metodologia não patenteou. Depois, mais tarde, essa metodologia foi usada na Segunda Guerra Mundial para selecionar os soldados, e aí, em recrutamento e seleção de soldados, aí começou um boom de começar a entender como é que a metodologia ela funcionava, e aí as empresas trouxeram isso para dentro das organizações. Né? Hoje, o DISC ele é usado dentro das organizações, mas no Brasil nós poderíamos usar dentro das escolas, principalmente no último ano do ensino médio, para os alunos se conhecerem e buscar o seu estudo universitário mais adequado ao perfil dele. Perfeito. Muito bom. Eu acho claro que você é um cara que não para.
Né? Você vê pela tua trajetória, Imparável. você é imparável, Eu costumo dizer que eu sou interminável. imparável. Por tudo que você fez, por tudo que você chegou, você é um case no LinkedIn, para quem não sabe. Você tem um grupo, né, do Somos RH. Sim. Eu criei um grupo no LinkedIn que eu costumo dizer que ele é o melhor grupo da América Latina de recursos humanos. Tem mais de 600 mil integrantes. 600.600. Mais de 600 mil. Né? E é muito legal. Se você não me segue lá no LinkedIn, vai lá, me siga. É o Washington Soria, é o único no mundo, né? Um sobrenome italiano. E se você quer conhecer o DISC, entre em contato comigo, vai lá no LinkedIn, eu te mando um disco para você se conhecer. Olha, fica aqui o convite. Eu mesmo vou fazer proposta irrecusável, hein? E se vocês tiverem qualquer pergunta, com certeza podem mandar para os nossos contatos ou para o contato dele direto que vai aparecer no podcast, que com certeza o Washington vai responder. E o futuro, Washington? O que você está pensando de futuro para você? Futuro. E o RH ainda vai ter de você? O futuro, eu costumo dizer que o meu sonho é implementar nas empresas um RH de verdade. O que é um RH de verdade? É as empresas terem condições de ter uma plataforma digital onde vai ter todas essas plataformas, não só o DISC, cientificamente comprovada, mas também poder fazer avaliações com a metodologia Ninebox, poder fazer o People Analytics, que é sensacional também, uma outra ferramenta maravilhosa, onde você não só, né, conhece as pessoas, mas você tem dados. Né? Hoje, se a gente não tem dados, a gente começa a trabalhar por achismo. Então, o People Analytics é sensacional. Né? Eu continuo dando aula como professor convidado nas instituições, falando um pouco sobre o que é esse RH disruptivo, não aquele RH de folha de pagamento, mas um RH que entenda de gente e que faça com que a gente realmente possa fazer com que as empresas cresçam mais. Porque não existe negócio sem empresa. Não existe negócio sem pessoas. Se você não tiver pessoas ali preparadas, o negócio não prospera, não cresce, não vai. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de continuar levando para as empresas essa oportunidade de ter um RH sério, um RH de verdade, um RH preparado para as pessoas, que, ao mesmo tempo, sirva de apoio para os negócios poderem continuar prosperando. Maravilha. Poxa, olha, Washington, muito obrigado. Realmente foi sensacional. E para vocês que estão em casa, a gente está trazendo gente nova, está trazendo gente com um pouco mais de experiência, e vocês veem, RH não tem idade. RH não tem idade. A prova maior está aqui. Não existe idade para talento. Exatamente. Não existe idade para talento. E olha, eu iniciei a minha carreira como executivo mesmo, né? Eu era muito jovem, continuo muito jovem, só tenho 58 anos, Léo. Continuo muito jovem, ainda tem muitos desafios aí pela frente. A minha vida toda foi de desafios. E uma coisa interessantíssima, quando eu estava em Manaus, eu contratei um diretor de 65 anos. E algumas pessoas falaram, mas você está maluco? Contratar uma pessoa dessa? Eu falei, o talento não tem idade, gente. Não tem idade. Não tem idade. Tá? E se nós não começarmos a defender isso, porque se você que está aí nos assistindo tiver a sorte de envelhecer, eu te desejo sorte para envelhecer, porque talento não tem idade. Exatamente. Entendeu? E nós temos que acabar com esse preconceito. E um deles é, essa pessoa está muito velha para isso. Não está, entendeu? A pessoa pode até envelhecer por fora, mas por dentro, que é o que mais importa, ela adquiriu mais maturidade, tem mais equilíbrio e muita coisa para ensinar. E quando a gente começa a adquirir expertise, né? Sim. Exatamente. Expertise. Exatamente. Entendeu? Nós já vivenciamos algumas fases que a gente fala, isso daqui aconteceu em tal lugar. É interessante, tem isso. A gente vê muito isso com filhos, né? Que vem com a história assim, onde é que você quer chegar? Porque vai chegar aqui, porque isso eu já passei, eu já sei como é que funciona. Já sei. Né? E tem uma galera novinha, talvez no RH, que olha e fala, isso daqui seleciona por idade, isso não existe. Talento não tem idade, gente, não tem idade. Exatamente. Maravilha. Tá? Cara, muito obrigado. Foi uma aula ótimo. e tanto, acredito para todos que estão assistindo. Muito obrigado pela aula que você deu aí para nós. Acho que o Léo tem a mesma opinião.
Eu Muito que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais de RH, levar RH para essa turma e simplesmente o disco também, né? Não esquece, siga lá meu Com perfil. certeza. E nós vamos retornar. Com certeza não vai ser o primeiro e último, não. Com certeza a gente Só vai me chamar conseguir que vai ser um fazer prazer. novos episódios em outros momentos, de alguma outra maneira. Só tenho que agradecer realmente aceitar o convite desse início dessa empreitada do RH Debates Podcast, que a gente espera que a gente dure pelo menos os mesmos 11 anos que durou o RH Debate presencial lá na Mil. Exato. No mínimo. Nem que a gente daqui a pouco a gente faça um em cada lugar, Não é? mas que a gente continue. Ok? Ok. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Tchau, tchau. Obrigado, gente. Washington, esse momento é um momento que a gente chama das perguntas de RH. É um momento especial para aqueles que vão se tornar membros do podcast, do canal. Então a gente vai fazer algumas perguntas que vão ser um complemento de tudo que aconteceu até agora, tá bom? Deixa eu começar? Pode começar. Qual foi o momento que você, durante toda a tua carreira de contrata, demite, seleciona, que você mais se sentiu incomodado com algum colaborador ou com algum companheiro teu de RH ou de gerência numa empresa e precisou tomar uma atitude mais drástica? Teve vários momentos, né, Léo? Vários momentos. Mas eu posso citar, assim, um momento em que houve a quebra de confiança, né? Eu, na qualidade de diretor, eu tive que visitar uma unidade num outro local e deixei o meu gestor cuidando de algumas áreas da matriz. Uhum. E essa unidade ela estava passando por um processo de reestruturação e eu precisei permanecer mais tempo lá, nessa unidade. E eu sempre em contato com o meu gestor falava, não, aqui está ótimo, está tudo maravilha, pode ficar aí que não tem problema nenhum, né? E quando eu retornei, realmente estava pegando fogo, tinha um caos, né? Então essa quebra de confiança, eu acho que isso é complicado. Quando você quebra a confiança, é como se você tivesse um cristal, depois você tenta colar, não vai dar certo. Eu acabei tendo que substituir esse gestor. Tá? Então, eu acho que confiança em equipe é sensacional. Não pode haver essa quebra. Maravilha. Outra pergunta. Com base no DISC, não teria como prever esse comportamento desse... Não, quebra de confiança não. Porque aí o DISC ele é baseado em dominância, influência, estabilidade e conformidade. Sim. Não tem esse indicador dentro do DISC. Aí, com base em dominância, influência, estabilidade e conformidade, a metodologia te diz quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Te diz seus pontos de melhorias, né? E te diz ainda os seus medos básicos. Isso ela consegue me visualizar ali bem. Mas a questão de confiança ela não dá. A caráter também é difícil. Não, né? e caráter eu acho que não existe. Não consegue existe medir nada, caráter. Né? Medir caráter até hoje. O dia que o cara inventar um o caractômetro vai ser fantástico. Né? Caractômetro é ótimo. Né? Uma outra. O que você imagina que vem aí em termos de tecnologia de futuro em recursos humanos? Alguma coisa nova que possa estar... Ou que já exista e que vá se dimensionar mais ainda? Isso de ruptura é sensacional, né? Só para voltar um pouquinho no passado, Léo. Eu estou falando de uma época que a gente tinha carteira de trabalho física, né? E eu fui uma das primeiras pessoas a mandar um ofício para o Ministério do Trabalho, porque eu ia etiquetar as carteiras, isso em 1994. O Ministério não aceitava, achava que tinha que ser à mão. Tinha que ser à mão. Aí eu mandei um ofício para eles, falando, nessa empresa aqui vai ser etiquetada. E etiquetei. Né? Eles me responderam, meio assim, ninguém faz isso. Falei, mas eu vou ser o primeiro. E fiz.
Eu quebrei algumas regras, não são regras, eu quebrei alguns paradigmas que a área de RH tinha e falava, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Eu acho que nós ainda temos muito que aprender com recrutamento e seleção. Tá? A gente fala de etarismo, mas quando você entra num site para colocar um currículo ou para se candidatar a uma vaga, a primeira coisa que esse site pergunta é a sua idade. É a primeira pergunta. É a primeira pergunta, teu nome e data de nascimento. Se eu coloco data de nascimento, quem está do outro lado lá simplesmente aperta um botão e fala, eu quero que exclua todo mundo acima de 40. Que hoje a exclusão está acima de 40. Não estou nem falando de nós cinquentões aqui, não. Acima de 40. Cinquentões aqui. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é criar sistemas melhores, com inteligência artificial, mas sem verificar a idade. Que a idade não seja um empecilho. Entendeu? E outras questões também, né? Criar avaliações mais inteligentes, né? Avaliações onde realmente você possa dar feedback para as pessoas saber como as pessoas estão indo. Então, acho que o RH tem muito ainda que mudar em termos de desenvolver o outro. Porque tudo aquilo que eu posso treinar, eu posso desenvolver, eu posso aprender. Então, às vezes, dependendo do projeto que eu esteja, eu quero trazer um cara pronto para cá, para ele já entrar marcando gol. Mas, dependendo, eu posso treinar aquela pessoa e criar plataformas sérias, bonitinhas. Tem muitas já no mercado bacanas, mas uma não fala com a outra, não fala com a outra. Então, aí o RH fica administrando, né, umas 20 plataformas diferenciadas para fazer as coisas acontecerem. Então, integrar isso, eu acho que a gente... Quase com SAP de RH. É, exatamente. Eu acho que o RH ainda tem muito ainda que aprender com isso e evoluir. Na sua visão, esse etarismo talvez não se dê em função da alta tecnologia hoje que se usa em todos os lugares. O receio de quem está contratando é assim, essa pessoa não está habilitada a lidar com essa tecnologia atual. Olha, falando em tecnologia, é até engraçado. Por quê? Eu sou da época do fax. Sim, somos da época do fax. Brasil, se a gente pega o Brasil, eu conheço toda a história de telecomunicações. Léo, vamos longe não. Internet começou no país em 1995. Nós estávamos no aeroporto em 1995. Tinha acabado de sair. Eu estava no aeroporto, mas na ordem, na verdade. Aí o que a gente precisava fazer? Implementar nas empresas e-mail, porque as pessoas não sabiam o que era um correio eletrônico. Isso não vai dar certo. Todo mundo imprimia o e-mail para eu cheguei na Vela em 2000 e eles imprimiam os e-mails. Eu peguei o armário e falei assim, gente, rasga tudo. E quem é que fazia isso? Era o RH. Então dizer, hoje, se alguém fala assim, esse cara aí está muito velho, ele não entende de tecnologia. Cara, eu acompanhei toda a implantação, toda a onda de tecnologia. 286, 386, 486, 586, depois veio o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Toda essa tecnologia foi passando pelo RH e implantando e tendo que ensinar as pessoas, treinar as pessoas para as coisas acontecerem. Hoje, a nova onda é IA. Então, quem não estiver navegando, não souber pegar essa nova onda, é IA. E o que é IA comparado com a geração Z? IA é diferente de Google. Google, eu vou lá, quem me faça isso, é o Google dá. A IA, se eu falar, faça isso, e não ensinar para ela, não der uma instrução mais detalhada para ela, ela não vai me entregar. Então, nós, dessa geração, que o pessoal chama, somos mais... O nível que você quer a tua resposta também, ela vai te dar aqui. Ela vai te dar aqui. Então, sobe um nível, sobe mais um. Exatamente. Então, esse etarismo, tem muita gente que acha que é nova. Por exemplo, uma coisa que eu fico assim, que às vezes eu dou risada, né? Quando me ligava uma pessoa e falava assim, eu sou da época que Red Hunter era um cara com uma experiência tipo o Léo, que já passou por um monte de coisa. Aí ele vai ser o Red Hunter caçador de cabeças,
né? Aquele cara que sabe fazer as melhores perguntas. Agora, um garoto de 22 anos, se julgar headhunter... Eu sou headhunter. Eu sou headhunter aos 22 anos e quer me entrevistar para um cargo de diretor, ele não sabe nem o que significa o termo IPO, aí eu vou falar o que com essa pessoa? Aí pode ser muito comum ela falar assim, esse candidato aqui não serviu. E ela vai, tem talvez o poder dentro da empresa que contratou ela, aperta um botão e fala, esse cara está excluído do processo. Entendeu? Mas tem muito... É o negócio do MBA, né? Engraçado. Quando eu pegava os currículos dos candidatos a fiscal que tinham passado, o cara tava lá, o cara nunca trabalhou na vida, só estudou, se formou, e no ano que se formou ele já fez um MBA. Peraí, MBA na minha época, você tinha que ter um lastro de profissional experiência para poder fazer um MBA. Não, você faz um MBA... Você faz e acabou. Entendeu? Sim. Então, na nossa época, o MBA era uma coisa cara. Hoje, um MBA, aí você tem MBA de R$125 por mês. Por mês. A distância. A distância. EAD. Nada contra. Eu acho que a pandemia foi muito legal, porque EAD já existe há mais de 20 anos. O pessoal descobriu com a pandemia. EAD. Muito mais. Se nós voltando àqueles cursos Atlas lá de trás. A EAD é uma coisa... O que foi muito legal na pandemia é que quebrou o paradigma de EAD e de videoconferência. Eu adorava fazer videoconferência e as pessoas, não, videoconferência, reunião? Não, esquece. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Pega o avião e vai lá. Exato. Vai lá pra ficar e uma home hora, office já existia há mais de 10 anos. Eu vou dar um exemplo você trabalhou na Vela, né? Tem a Vela e tem a L'Oréal. A Vela é L'Oréal, mas tem uma outra, eu acho que é concorrente, eu acho que é a Roche. Ela já usava home office há muito tempo. As farmacêuticas usavam. As farmacêuticas já usavam home office. Eles são espalhados pelo Brasil, já mundo usava inteiro, home office há mais de 10 anos. E as pessoas não sabiam disso. Aí, quando veio a pandemia, quebrou o paradigma. Vamos fazer home office. Porque era sobrevivência, né? Tinha que fazer. Mas esses paradigmas foram legais de serem quebrados. Agora, o etarismo, ainda no nosso país, é muito sério. É muito sério. Você tem muito, então, de preconceito. É preconceito, é simplesmente mesmo. Preconceito. Só preconceito. E vai mais uma vez, o meu recado. Eu desejo que essas pessoas envelheçam. E elas vão envelhecer. Eu desejo que elas envelheçam. Vão envelhecer. Entendeu? Se elas tiverem sorte, elas vão envelhecer. E aquela frase que vai ser a marca desse episódio. Talento não tem idade. Talento não tem idade. Washington, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo, foi maravilhoso ter você aqui. Eu tinha certeza disso. Que bom. Melhor ainda. Obrigado. Eu que fico gratidão por vocês. E até o próximo episódio. Até o próximo. Se você precisa ter um RH de verdade, entre em contato comigo. somosrh.com.br